Mestre amado Jesus, mais uma vez aqui nós estamos diante da vossa magnífica presença, pedindo aos benfeitores espirituais que nos guiem nesse estudo de hoje, que é um livro extraordinário, né? Aliás, todas as obras do nosso querido irmão André Luiz são excepcionais, né? Que esses ensinamentos que estão contidos dentro dele façam jus à nossa presença, né? E a gente possa aprender um pouco mais, tornar a nossa vida mais leve e saber separar uma coisa da outra. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã de hoje, inspire o meu querido irmão Odilon, para que ele tenha facilidade para explicar, né, detalhadamente todos os pontos da, da colocação do nosso irmãozinho André Luiz. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Que assim seja. Na semana passada nós estávamos vendo a palestra do Gúbio, né? Terminamos até, né? Fizemos era a palestra do Flacos, né? Uma entidade mais superior, e na semana passada foi o Gúbio, né? Que é o orientador que vai acompanhar o André Luiz e todos os seus trabalhadores. Esse quadro eu deixei aqui porque é um quadro que nós já até lemos na semana passada, você já leu, né? Sobre a questão da mente. André Luiz trabalha muito essa questão da mente. O livro anterior que nós estudamos, né, no Mundo Maior, é só sobre isso, né? Tem um cérebro triuno, lembra? Aquelas três andares, né, do cérebro que a gente estudou. Então ele orienta a gente a questão da mente, né? Que a mente é uma força muito grande e que nós ainda não sabemos usar. Nós estamos caminhando para isso, mas ela controla todo o nosso organismo físico e espiritual. É a mente. Então a gente deixa muita coisa acontecer no automatismo, que é o instinto nosso, porque a gente ainda não sabe mexer com essa ferramenta poderosa. E daí aqui ele faz uma comparação, não criticando o sexo e o estômago, né? Mas dizendo que é um desafio para nós, né? É uma situação de, digamos assim, de tentação para a maioria de nós, porque ambos são prazerosos, né? Sexualidade, ela é prazerosa, e a alimentação também, né? Ela se vicia no alimento, né? Tem pessoas que têm ansiedade e pela ansiedade ela come, né? Ela não consegue ficar parada, tem que estar comendo alguma coisa, né? E tem problemas de saúde por conta disso. E assim são todos. Então ele diz que essa é uma região de influenciação inferior. Então, os espíritos que nos assediam, né, que os ditos obsessores, geralmente eles se utilizam dessa situação aí para nos influenciar, né, para fazer aquilo que é mal, né, em relação a gente, fazer a gente ir para o lado dos vícios, né, seja vícios morais ou físicos. Então eles que uns instrumentos de influenciação inferior. E ele diz que a influenciação sublimada, né, que é a superior, seria então o coração e o cérebro. Então, se a gente for pensar, né, a gente trabalha bastante o coração e o cérebro, trabalha. Nós temos tanto amor, né, uns pelos outros, né, a gente se dedica à família, a pessoas que às vezes da nossa convivência, do trabalho, lá da casa espírita mesmo, né, nas religiões, não tem então, as influenciações inferiores. E o cérebro, né, que é a questão da mente. Então, quando a gente
ter controle sobre a vontade. É isso, né? Controle sobre nós mesmos. Não, eu tenho vontade e desejo de fazer desse jeito, mas eu sei que não é certo, eu não vou fazer, eu vou me controlar. Então, esse é o começo de um trabalho para a gente vencer a nós mesmos, né? Buscar manejar a própria vontade, diz o Gubbio, né? Então, aí a gente começa a ir por um caminho melhor, caminho de mudar os nossos desejos, né? E aí a gente vai saindo daquelas, ele fala em fluxos primitivistas, né? Que tem a ver com a nossa história de vida, né? Das evoluções que nós já passamos. Então, a gente hoje nós temos a razão, né? A racionalidade, e com ela a gente pode controlar essas emoções. E ele lembra que nós não faltam milhões de apelos santificantes. O que é isso? Nós já estudamos também várias vezes que nós nunca estamos só, né? A gente acha, não, mas eu estou à mercê, né, das forças inferiores, né? Elas podem me influenciar. Não, tem também forças superiores e um número muito grande, como nós vamos ver nesse livro, o esforço que eles fazem para resgatar alguém que está nas trevas. Só que eles não invadem, eles não ferem o nosso livre-arbítrio, eles respeitam a nossa vontade, porque nós temos que evoluir de forma segura, e a gente tem que avançar com os nossos próprios pés, né? Senão aí não é mérito nosso. Se ele obrigar a gente a fazer uma coisa, a gente vira um robozinho. A gente tem que fazer com razão. Ah, não, eu quero fazer o certo, né? Então, por isso que ela fala que é apelos, né? Então, eles estão aqui nos ajudando, nos convidando, né? À ascensão Isso para... outras pessoas fazem, né? Fala assim, Deus castiga, nossa, eu não posso fazer isso. Eu não posso ter esse medo. Primeiro que Deus não castiga ninguém, né? Mas eu tenho que ser por mim. Eu tenho que largar os maus hábitos, né? Eu tenho que querer, né? A iniciativa é minha, não pode ser por temor. Isso mesmo. Iniciativa sempre é minha. E os louros, né, são meus também, né? Se eu sair vitorioso daquela empreitada, o mérito é meu, né? Eles deixam por nossa conta. Então, porque a gente faça, mas estão sempre nos orientando. E quando a gente precisa de socorro, eles estão aqui. Quando a gente pede socorro, a gente quer ser socorrido, eles estão aqui nos ajudando. Então, nós estamos buscando esse caminho, né, para harmonizar com nós mesmos. Primeiro com o nosso corpo físico, né, com as nossas células. A maioria das enfermidades que nos acomete é por conta desses desequilíbrios emocionais que nós temos, né? Tem uns livros, né, que chama A Linguagem do Corpo, tem uns vídeos até, que eles relacionam algumas enfermidades com a questão mental. Por exemplo, no meu caso, né, aparece câncer de pele aqui, né? Se você for consultar lá o livro, os problemas da pele tem a ver com a pessoa que está com baixa autoestima, não está se amando o suficiente. Às vezes estou num momento, né, que eu estou achando que não está dando certo, que eu não estou indo bem, né? Estou me acusando e estou achando. Aí começa a aparecer isso aí. Problema na garganta, né? A pessoa às vezes que não tem, ela tem vontade, né, de falar alguma coisa para alguém, e fica segurando aquilo, daí apresenta aquela, aquelas infecções na garganta e tudo mais. E assim vai, né? Então, é claro que não é uma situação assim absoluta, mas é um guia para a gente saber que a gente precisa trabalhar essa questão da harmonização, nós conosco mesmo, né? Viver a natureza, aproveitar a vida da forma legal, né?
Ele diz aqui que há pessoas que gostam da enfermidade. Você já pensou isso? Ele fala assim, ó, estimam viver no domicílio da enfermidade, né? Então, tem pessoas encarnadas que têm isso. E se a gente for pensar bem, tem, né? Às vezes você encontra pessoa assim, você encontrou ela já falando das doenças. Eu tenho isso, tenho aquilo outro, né? Estou tomando tal remédio, saiu tal avanço na ciência dessa. A pessoa só lamenta e só vive, parece que a doença é uma forma dela se projetar, dela ser enxergada, dela ser vista. Às vezes ela não se sente muito amada, e daí ela falando para você que ela é uma pessoa enferma, ela desperta em você a compaixão. Daí ela fala, é esse o caminho. Parece criança, né? Criança não é assim? Às vezes eu tô doente, tô com febre, e você vai medir a febre dela, às vezes está com febre mesmo. Tem criança que deixa de ir na escola, né? Não quer ir na escola e fica doente. Fica doente, aí você vai ver, realmente ela tá, né? Porque somatiza aquelas emoções. Então ele é um convite aqui para atitudes mentais mais positivas, né? A gente sair dessa viciação, porque essa questão dessas atitudes mentais, que elas nos fazem mal. Ele diz aqui, ó, atitudes mentais enraizadas, quer dizer, ela está fortalecida dentro de nós mesmos, né? Elas não se modificam facilmente. É mudança de hábito. E um hábito para mudar é difícil, porque você faz no automático. Você faz nem sem perceber. Quando você perceber, às vezes eu não quero mais fazer isso, mas quando eu vi, eu estou fazendo, porque é hábito, né? É hábito. Então a gente precisa. Ouvindo você falar assim, a gente imagina que a maioria das doenças é causada por nós mesmos, né? Sim, elas são causadas por nós mesmos. A Maia vai falar bem assim, não, mas e aquelas que a gente traz de outras vidas? Também porque nós fizemos alguma coisa lá na outra vida e trouxemos ela. Também é causado por nós mesmos. E aí vai falar bem assim, mas e a da outra vida? Eu posso modificar? Posso. Posso melhorar a minha vida aqui. Posso melhorar a minha forma de viver. Talvez eu não me cure daquela doença, porque é uma doença que ela vem já no perispírito, né? E ainda não tenho esse poder mental de mudar ela. Mas eu posso conviver com ela de forma mais harmoniosa. Lembra do Chico que falava minha amiga Angina? As enfermidades delas era minha amiga, ele conversava com as enfermidades dele. Talvez esse seja o caminho para a gente se harmonizar conosco mesmo, né? Nos amar, né? Deixar de ser cruel com a gente mesmo. A Joana de Ângeles, né? No estudo que a gente faz e naquele também sobre a dor, né? Do Hamed, ele diz que a pior crueldade é a crueldade para consigo mesmo, a autocrueldade. E Emmanuel também traz um texto sobre isso aí, que nós somos muito maus conosco mesmo, muitas vezes, né? Nós nos maltratamos. E nós maltratamos desse jeito, né? Sendo para baixo, né? Negativista, não acreditando na vida, achar que está tudo errado, que eu estou muito doente, qualquer coisa nos ofende, nos magoa, carregamos dentro de nós ódio, mágoa, ressentimento, inveja, ciúme, tudo isso aí é uma forma de a gente se autoflagelar, de a gente ter uma crueldade conosco mesmo, né? E aqui tem um pedacinho aqui de um texto, que acho que você poderia ler para nós, esse que está dentro do quadro vermelho, para a gente. Quando não se recomendam aos princípios da loucura, no eclipse total da razão por tempo indeterminável, em vista dos desvários na intelectualidade e no poder, são conservados e respeitados na obra evolutiva do mundo. Pelas qualidades apreciáveis e dignas que já conquistaram, embora as paixões violentas que lhes assinalam a vida íntima, estão utilizadas, então, por gênios superiores no serviço de aprimoramento planetário.
em que vigiam e reajustam os mais fracos, sendo vigiados e reajustados pelos mais fortes, convertendo-se gradual e imperceptivelmente ao supremo bem, aceitando o plano divino em cuja execução passo a colaborar com a felicidade e valor. Em tal posição, auxilio e são auxiliados, dão e recebem, impulsionam o progresso e progride a seu turno. Então, aqui ele tá dizendo que quando a gente não se deixa levar, né, por esses impulsos, esse chamamento que nos leva à loucura, fala precipícios da loucura, no eclipse total da razão por tempo indeterminado, quer dizer, é aquela loucura, né, a pessoa fica nas ilusões de coisas ruins e não sai daquilo, né? Você encontra pessoa que ela é desse tipo assim, digamos uma pessoa raivosa, né? Que é aquela pessoa que a gente chama de pavio curto, que vive se dando mal aqui e ali, brigando com todo mundo, se desentendendo. Passa os anos, você vai lá, ela tá do mesmo jeito, tá cada vez pior, parece, né? Aí você vai olhar a aparência física dela também está comprometida, né? A pessoa envelhece mais rápido, fica com aquela Né? aparência cansada, né? Raivosa, Ela está de mal com ela mesma. dá de mal com ela mesma. Então, isso é só um exemplo, né? Mas tem várias outras paixões violentas, né? Que a pessoa se vitimiza, né? Então, ele diz aqui que se a gente sair dessa, né? A gente vai para o plano divino, né? Para o bem, supremo bem, aceitando o plano divino. Então a gente passa então a colaborar, passa a trabalhar em benefício de nós mesmos e com certeza em benefício do próximo, com fidelidade e valor. Aí sim nós auxiliamos e somos auxiliados. Isso é importante a gente ter, né? Parece que é um jogo de interesse, né? Não, eu estou fazendo porque eu quero também receber, né? Somos auxiliar, mas é uma consequência, né? Quanto mais é como um poço, né? Uma mina que você achou onde brota-se bastante água, né? Quanto mais água você tira, mais aparece, né? Então, quanto mais você dá, mais você recebe, né? A oração do Francisco de Assis, né? Dando que se recebe. Então, auxiliam e são auxiliados, dão e recebem, impulsionam o progresso e progridem também, né? A gente, eu vou fazer eu vou trabalhar para repassar minhas experiências, né? O meu aprendizado que eu aprendi até agora. Eu aprendo mais do que aquele que eu estou ensinando. Não é assim que acontece? Eu estou estudando, eu estou procurando me aprimorar. Amanhã eu vou, como você mesmo, né, faz palestra. Amanhã eu vou fazer uma palestra. Então você tem que estudar, tem que se preparar, tem que treinar, tem que ler. E quando você lê, você fala, isso aqui tem a ver comigo também. Eu tenho que modificar isso aqui, ó. Também eu tenho esse Se problema aqui. aprende, Hã? se aprende. Você aprende, você cresce, né? A gente cresce. Então, por isso que ele diz, impulsiona o progresso, quer dizer, eu ajudo o progresso geral e progridem a seu turno, quer dizer, eu progrido também, eu evoluo. Então, esse é o trabalho que a espiritualidade está sempre nos recomendando e que a gente vê os exemplos, né, nos livros que a gente estuda. O pessoal sai daqui, como você mesmo gosta de lembrar de vez em quando, né? O pessoal, morreu, descansou. Não, ele não quer descansar, não. Ele quer chegar lá e arregaçar as cabeças e trabalhar em benefício do próximo, em benefício daqueles que ficaram aqui de repente, ou aqueles que estão lá, em benefício dos amores, né, que nós tivemos ao longo de várias existências, em benefício de nós mesmos, é claro, né? Quando a gente atua em benefício do outro, a gente está recebendo também. É esse que esse quadro diz. Eu achei bastante assim oportuno, bastante interessante para nossa reflexão, porque essas obras aqui de André Luiz, né, tem muitos casos, muitas histórias, é muito interessante a gente
estudar essas histórias, mas elas são voltadas para esse enxergar de nós mesmos. Será que esse estudo tá me fazendo refletir sobre eu mesmo? Tá me levando a algumas mudanças que eu preciso fazer? Então, tudo isso a gente precisa refletir, né? Ah, isso que eu estudei, acabei de estudar aqui, tem a ver comigo? Tem a ver com alguma situação que eu preciso mudar em mim? Muito, tem a ver toda hora. Puta. Aí a gente, então é para isso que ele serve, né? E por isso que às vezes a gente diz assim, não, mas eu li aquele livro e agora estou lendo de novo, parece que eu estou vendo diferente. É. Porque sempre a gente está aprendendo. Olha o Quando livro dos você Espíritos. leu no entusiasmo, naquela coisa, não prestou atenção em algum parágrafo. Depois você vai ler de novo, você entende aquele ponto e acha diferente. Parece que é outro livro. Isso mesmo. Bom, então vamos para o capítulo 3, entendimento. Esse é o capítulo 3. Então, aqui nós vamos começar então a estudar os trabalhos, né, que eles estão fazendo aqui na crosta terrestre. E a escalada, eles vão parar numa colônia, o que chama colônia purgatorial, que eles dizem, né, para estudar. Bom, aí a gente começa a fazer a leitura nesse pedacinho aqui laranja, ó, que eles estão no. O André Luiz está numa conversa, né, com o instrutor, né? Curioso, como sempre, né, tentando entender. Então, esse é o comentário deles. Pode ler para nós? Ó, é admirável pensar, aventurei respeitosamente que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender o simples caso de obsessão. Os homens encarnados, redarguiu o orientador com certa vacuidade ao olhar, qual se trouxesse a alma presa a imagens fugitivas do pretérito. Não suspeito a extensão dos cuidados que despertam em nossa circulação de ação, em nossos círculos de ação. Somos todos eles e nós, corações imantados uns aos outros, na forja de benditas experiências, no romance evolutivo e redentor da humanidade. Cada espírito possui capítulo especial, ternos e rígidos laços de amor e ódio, simpatia, repulsão, e acarretam-nos reciprocamente. As almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono com esquecimento temporário quanto às atividades pregressas. Banham-se no estinge dos antigos, cujas águas lhe facultam, durante certo tempo, valiosa segurança para retorno e a oportunidade da evolução. Todavia, enquanto se mergulham em óvido benéfico, demoramos-nos, por nossa vez, em abençoada vigia, os perigos que nos ameaçam, os ente amado de agora ou de épocas que o tempo consumiu. Desde muito, não nos deixam impassíveis. Os homens não acham sozinhos nas estrelas senda de provas. Os homens não se acham sozinhos na estreita senda de provas. Então, esse pedacinho aqui, né? O André Luiz, ele começou a perceber assim a movimentação que as pessoas, a espiritualidade, os benfeitores faz
a preocupação que eles têm, não sei se o termo até preocupação é bem cabe aqui, né? Porque preocupação não é uma coisa boa, mas o interesse que ele tem por tudo que é caso que aparece, né? E movimenta muitos benfeitores, né? E ele falou, vai ser um casozinho de obsessão, movimenta muitas, né? Muitas expedições aqui nossa esfera, né? Esfera do mundo desencarnado. E ele ficou admirado com isso, né? É interessante, né? A gente também pensar nisso, né? Movimenta muitos espíritos, muitos benfeitores, para resgatar um casozinho de obsessor, né? Um simples caso de obsessão. Aí ele vai comentar, né? O instrutor vai comentar. Ele começa então a pensar no passado dele, né? Ele fala os homens encarnados e começa a voltar ao passado. E daí ele fala bem assim, ó, os homens encarnados, eles nem desconfiam, né? Assim como você está aqui surpreso, os homens encarnados, seres humanos, né? Eles nem sabem o que acontece no plano espiritual para ajudá-los, para resgatá-los, né? Eles não entendem a extensão dos cuidados que são despertados aqui pela equipe espiritual. A movimentação que todos fazemos, eles e nós, né? Porque nós somos imantados pelo amor. Os nossos corações são ligados uns aos outros pelas experiências. Então, cada situação daquela é uma história e que muitas vezes eu participei daquela história. Então, eu tenho um compromisso muitas vezes com aquela história, né? Então, ele lembra, né, que no romance evolutivo e redentor, né, da humanidade, nessas vidas que a gente tem e nós estamos crescendo, cada espírito possui um capítulo especial. Não é um simples caso de obsessão, né? Todos eles são importantes para a espiritualidade, todos têm uma importância, né? Nós temos assim laços de amor, laços de ódio, laços de simpatia, laços de repulsão, que é a antipatia, né? Mas isso nos acorrenta reciprocamente. Nós somos ligados, todos nós fazemos parte de um sistema da grande família universal que o Cristo lembrou. Nós estamos todos ligados, todos nós necessitamos desse trabalho uns pelos outros, como foi dito naquele quadro que nós vimos anterior, né? Nós dando que se recebe, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente recebe também. Então, embora você está encarnado e não se recorda, mas aquela pessoinha que você atendeu às vezes lá no centro espírita, você tem uma relação com ela de vidas passadas e que você nem imagina o que eu passei, o que eu fiz contra ela, o que ela fez contra mim, né? Qual que é o que nos está nos acorrentando? Por que será? Nós não dissemos sempre que nada acontece por acaso? Por que será que eu me sinto atraído, né, por aquela situação, né? Por que essa pessoa está na minha vida hoje? Por que ela apareceu, né, justo agora, né? Como nós dizemos, né, nós já estamos do meio-dia da tarde para a noite, né? Por que ela me apareceu justamente agora, né? Porque a gente tem um compromisso uns com os outros aqui. Tem algumas atividades, né, pregressas que nós precisamos trabalhar. E às vezes a gente despreza essas oportunidades que a gente tem, né, de nos melhorar, de nos aproximar, e a gente fica às vezes impassível, né, diante de situações. Mas nós não estamos só. A espiritualidade está aqui sempre nos intuindo, nos lembrando, né, dos nossos compromissos. E é uma responsabilidade que compete a todos. Todos nós temos responsabilidades e compromissos uns com os outros, né?
uns com os outros. E aqui ele começa, então, a falar de alguns casos, né? Aqui, ó, a enferma. Então, finalizando aqui, né? Ele diz assim: a responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Olha só, né? O mundo está errado, o mundo não está bom, tem muita coisa errada acontecendo. Eu também sou responsável por isso. Todos somos. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Todos temos. O pensamentozinho ruim que eu mandei aqui agora, de ódio, de raiva, de crítica, ele contribui para o desequilíbrio. O pensamento bom de oração, né, de desejo que as coisas aconteçam bem, que tudo dê certo, que aquele irmãozinho que está cometendo equívocos ou crime, né, que ele possa se redimir, encontrar o amor do Cristo, também ajuda ao equilíbrio do mundo. Aquela pessoinha, né, que por pior que seja, por mais cruel que seja, eu mandar amor para ela, ajuda a melhorar a situação do mundo, né? Do mundo. E eu moro no mundo, eu vivo aqui. Então, se o mundo melhora, eu também estou melhorando junto. Não é isso. Aí essa outra parte aqui, ele vai falar numa jovem senhora, né? Que eles iam socorrer. Aí você pode dar uma lida para nós aqui, a partir da enferma. A enferma, a cuja assistência fomos admitidos, está, por exemplo, em vosso passado espiritual. Sim, confirmou Gúbio, humilde. Aliás, não fui designado para servir no caso de Margarida. A doente que nos compele a breve expedição do momento, apenas porque houvesse sido minha filha em eras recuadas. Em cada pobreza de socorro, é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Em virtude do enigma de obsessão que nós propomos resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio em grande expressão numérica. Cada espírito é um elo importante da extensa região da corrente humana. Quanto mais crescemos em conhecimento e aptidão, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossa ligação na esfera geral. Almas existe, que se vêem sobre o interesse de milhões de outras almas. Enquanto os movimentos da vida se estendem harmoniosos sobre ascendentes do bem, as dificuldades não chegam a surgir. Contudo, quanto a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer o obstáculo. Com absoluta imparcialidade, dando a cada um enquanto lhe caiba. O homem terrestre, mormente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado, mas acima da justiça comum, propriamente considerando, outros tribunais mais altos funcionam. Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui extensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais, em bases de amor que Jesus exemplificou. Em nossas ocasiões, preparamos-nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionistas que a tarefa nos imponha ou proporcione, dentro das atividades que lhes são conectes,
E a essa altura da instrutiva conversação, chegamos a gracioso exemplo. Muito bem. Então aqui ele começa então a tomar um relacionamento com pessoas, né? Com histórias, com casos. Então o André Luiz, diante do que ele estava falando, que tudo está interligado, né? O grupo tinha dito que está tudo ligado, ele perguntou, então a doente, a enferma que nós vamos atender agora, ela tem alguma coisa a ver com o seu passado espiritual? Né? Tem alguma coisa a ver com o seu passado espiritual? Ele fez até uma afirmação. E ele falou, sim, é minha filha. Né? Foi minha filha em outras encarnações, então eras recuadas, né? Não sabe nem quantas encarnações passadas. Né? E ela está doente, né? E ela precisa que nós atuemos com ela. Então é imprescindível que a gente perceba que tudo faz parte de tudo, né? Ele fala como um jogo, ele coloca, são várias partes do jogo. Então nós vamos resolver aqui um problema, um enigma, né? Da obsessão, né? Que nós estamos aqui para resolver. E aí a gente vai atrás de personalidades, né? Quadros. O que tem a ver, né? Cada situação. Perseguidores e perseguidos, eles se unem, eles estão entrelaçados uns com os outros. Então, ele fala que tudo faz parte de uma grande corrente. Então, são elos de uma grande corrente, entrelaçam, né? Então, cada espírito tem a ver um com o outro. Todos temos a ver com o outro. E quanto mais a gente adquire conhecimento, quanto mais a gente aprende, e quanto mais a gente desenvolve dentro de nós o amor, a autoridade, né? Maior é a amplitude dessa família, dessas ligações na esfera carnal. Então, existem almas que vivem assim, conectadas, né? Em milhões de outras almas. Olha só o número, né? É difícil até a gente conceber isso aí, né? Que eu tenho em ligação com milhões de outras almas. Mas isso não, é fácil de entender, né? Quantas encarnações nós tivemos? Né? Quantos milênios nós já vivemos, desde o primitivismo até agora? Então nós temos várias situações, né? É claro que muitas reencarnações a gente repete, pessoas, né, que nós convivemos, mas sempre estamos ampliando, sempre aparecem pessoas novas em nossas vidas e que a gente vai ampliando essa grande família que nós temos. Então tudo tem a ver com tudo. A gente é convidado a agir com imparcialidade com todos, porque nós não sabemos essa pessoa que está aqui na minha porta hoje, o que eu tenho a ver com ela? Eu sei? Não sei. Então eu agi com imparcialidade, né? Em tudo. Às vezes aí ele lembra, né, do nosso egoísmo. O homem encarnado, ele lembra às vezes só do lado dele. O homem terrestre, principalmente nos dias tormentosos, quer dizer, no dia de prova, nos dias de sofrimento, a gente só vê o nosso lado, né? É o salve-se quem puder. Às vezes eu esqueço do meu irmão e quero salvar a mim mesmo, né? Quero me socorrer. Mas tem a justiça de Deus, né? A justiça de Deus atinge a todos. Então, todos os casos de obsessão, de desarmonia espiritual, de desequilíbrio mental na Terra, que acontece aqui, movimenta lá no espaço, no plano espiritual, uma rede enorme de servidores para tratar desses casos. E sem inclinação pessoal, sem preferentismo. Não, igual aqui ele fala, eu vou atender a Margarida, né, foi minha filha. Mas não é só porque é filha dele, não, ele atende todos, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. Todos os casos, né, ela move extensa rede de servidores, sem inclinações pessoais, com base no amor de Jesus, que o Jesus exemplificou. Jesus atendia só a família dele? Não.
Aliás, a família dele, eu acho que foi a que menos atendeu, né? Atendeu muito mais fora da família do que dentro da família, né? Família carnal aqui. E nessas ocasiões, então, a gente é, é convidado, então, a nos tornar, né? Servidores do Cristo, né? Servidores do Cristo. Aí, depois dessa conversa, eles estavam chegando ali num templo, né? Num local, né? Onde tinha era uma preparação ali para materialização. Nós já vimos isso não, em outras obras, que no plano espiritual também existe materializações, né? Não é a materialização igual aqui, né? Mas é o corpo sutil, aquele perispiritual que aparece. Então ali ele ia ser materializado em entidades sublimes naquele templo. Então estava todo mundo se preparando, nós não vamos nos deter, mas aquela preparação que nós estudamos aqui para fazer a materialização aqui na Terra, né? A gente sempre é lembrado que são trabalhos assim que exigem bastante atenção, bastante disciplina, bastante cuidados, né? Então ali também, né? A melodia, as flores, a preparação do ambiente, tudo ali para receber, né? Aquela materialização que ia acontecer. Então, o André Luiz sentiu assim muito calmo, muito tranquilo, uma energia muito boa ali. Aí veio o instrutor Gama e falou para eles: vocês chegaram na hora certa, né? Nós precisamos de mais doadores de energias. Na materialização, né, utiliza o ectoplasma, né, aqui do desencarnado também, né? Precisa de bastante doadores de energia muitas vezes, né? E então entra logo, né, que nós já vamos fazer o trabalho. Aí então elas estavam ali, duas irmãs também estavam ali recebendo instruções e não houve muito tempo para conversação ali, já estavam todos concentrados, né, para receber. E ali então começaram as orações, né, um conjunto de orações. E os doadores de energia radiante, médios de materialização em nosso plano, se alinhavam não longe em número de 20. Então, nosso plano é o plano dos desencarnados. Então, André Luiz está dizendo que naquele plano dos desencarnados tinha mais ou menos uns 20 médiums, né, preparados para aquele momento. Parece estranho para a gente, né? A gente ouvir essa descrição que acontece aqui entre os encarnados, mas que lá no plano espiritual também, né? Trabalho mediúnico, trabalho de psicofonia, de psicografia, de materialização, que é o caso aqui, e acontece também no plano espiritual. No plano espiritual, a materialização é de desencarnado? Nesse caso aqui é de desencarnado. É. Vai materializar algumas entidades aqui, né? Para eles poderem. Quer dizer, daqui da Terra encarnado para materializar lá não pode. Daí acontece quando a pessoa dorme, né? Que surge lá, né? Mas aqui no caso, ele está dizendo que são entidades, né, sublimes, que vai se manifestar naquele momento ali, naquela situação onde está muito próximo da crosta terrestre, muito próximo de regiões purgatoriais, então precisa desse trabalho de materialização para que ela diminua e se torne mais próximo, né, do encarnado. Que esses espíritos que trabalham aqui na crosta terrestre, eles já são mais próximos da gente, né? Já estão mais ligados à parte material, ainda que eles estejam desencarnados. E essa pessoa que vai apresentar ali, né, que vai se materializar, é um espírito que está em outras regiões mais sublimes, mais sublimadas. Aí ela precisa diminuir aquela luminosidade, talvez, né, aquela situação de sutileza, né, no perispírito, para poder atuar ali, né, provavelmente atuar naquela pessoa enferma que foi citada ali, né, ajudar ela, para ela poder ser percebida por aquelas pessoas, que às vezes ela não consegue ser percebida, senão
tiver esse trabalho de materialização. Muito bem. Vamos ler mais esse pedacinho aqui? E logo após a prece, formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Embranquiçada nuvem de substância leitosa, brilhante, adensa-se em derredor. Pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga, repentinamente trazida à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nós endereçando a todos os raios de luz esmeraldina, que em forma de aureola lhe exornam a cabeça. As duas moças que formavam a comissão de serviço, estranha nossa, avançam com lágrimas discretas e rojaram-se genuflexas. Mãe querida, clamou uma delas com tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas. Ajuda-me a falar-te. A saudade longamente reprimida é o fogo que consome o coração. Auxilia-me, não me deixes perder este doce e divino minuto. Apesar do soluço de emoção em que vibravam no peito, continuou. Abençoa-nos para a grande jornada. Há muito tempo aguardamos esta hora breve do reencontro contigo. Perdoa-nos, mãezinha, se insistimos tanto na rogativa. Contudo, sem tua proteção amorosa, como vencer nos turbilhões do abismo? Desejando talvez justificar-se, ante os olhos maternos acrescentava em pranto. De conformidade com as tuas amadas recomendações, além das nossas tarefas habituais nas zonas de serviço, em que a sua bondade nos situou, temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras, e todavia há 6 anos buscamos nos embalde. Escapa-nos a influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que, por onde passam, vampirizam as criaturas. Não nós. Você passa, atrapalha eu ler. Não, aconteceu alguma coisa aqui. Aí eu me perdi agora. E eu também. Escapa-nos a influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que, por onde passam, vampirizam as criaturas. Não nos recebe a atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos de que se vencilha facilmente. E se multiplicamos providências salvacionistas, procede como louco. Gesticula a esmo, colérico e irritado. Grita blasfêmia e solicita o concurso de seres viciados a cujas radiações escuras se entrelaça impedindo-nos as sugestões e a presença. Prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. Muito bem. Então aqui essa entidade, né,
bastante evoluída, ela materializou. E duas jovens se atirou a ela, assim, né? De joelhos e tal, né? Admirando, tinha conhecimento, né? Chamando ela de mãezinha, mãe querida, e com aquela emoção, esperando ela há muito tempo, né? Pedindo ajuda, né? Que estava com muita saudade. E, daqui dá para a gente ver assim, né? Essas duas, elas já trabalhavam também ali. Só que a mãezinha dela era bem mais evoluída, aparentemente, que ela, né? Tanto é que Estava precisou numa todo esse situação trabalho. mais evolutiva. Precisou todo esse trabalho de materialização e tudo para isso. E ali ela começou a contar, né? As duas contou o trabalho que elas estavam fazendo com o pai delas, né? Provavelmente foi esposo daquela entidade que estava ali, o Antônio. E ele estava trabalhando com ela, mas tá difícil, diz que, acessar ele, né? Porque por onde ele passa ele encontra vampirizadores e ele gosta dessas companhias, né? Dessas entidades. Então ele está mergulhado na sombra. Então há 6 anos que elas estavam trabalhando, tentando resgatar o pai delas, né? E ele não recebia elas bem, não recebia com atitudes carinhosas, senão assim com pensamentos vagos. E ela fez elas estavam dizendo aqui, né, de que ela fez de tudo para tentar resgatar eles, mas ele grita blasfêmia, xinga, né? Solicita sempre a presença de seres viciados, seres que estão igual a ele. Então ele tá ainda muito difícil, né? Tá em contato com criaturas ignorantes e infelizes. Elas não estão conseguindo. Então aqui se vê, né, que eles têm muito amor um pelo outro, né? Mas o pai dela está na situação ainda que não está aceitando o resgate, né? Não está aceitando ajuda. Bom, nosso horário já está vencido. Vamos deixar para a próxima, né? Vou encerrando por aqui. Na É, próxima a gente continua esse caso. Quer fazer comentário? não, mano. Tá bem explicadinho aí, eu ainda li, né? Essas histórias é interessante para a gente refletir, né? Como é que funciona a atuação de socorro espiritual. Às vezes a gente se acha meio abandonado, mas não estamos não. Tem sempre pessoas que nos amam, que também amamos, que estão ali tentando nos ajudar. Então vamos fazer a oração. Você fez a inicial, faça a final. Vamos nos colocar numa posição mais tranquila, serena. Buscar equilibrar os nossos pensamentos para emoções mais amorosas, mais tranquilas, mais em paz, de equilíbrio. Gratidão, Senhor, gratidão a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais, por mais essa manhã de estudos, que essas reflexões dessa manhã nos sirva primeiro para a gente saber que nós nunca estamos sós, que a bondade e a amorosidade de Deus, através dos benfeitores espirituais, estão sempre presentes em nossas vidas. E que a gente busque sempre esse acesso, né? Liberar o nosso acesso para que essas criaturas amorosas possam penetrar em nossos corações, influenciar nossas mentes e que cada vez mais nós possamos buscar o caminho do equilíbrio, da redenção, de vencer as nós mesmos, as nossas dores, as nossas culpas e caminhar rumo à felicidade, que é o desejo de todos nós. Que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós sempre. Que assim seja. Graças a Que assim Deus. seja. Graças a Deus.